O filósofo e Lívia as afamaram-se para colocar em ordem velhos arquivos e objetos de arte, partindo no mesmo dia, ao crepúsculo. Abraçados um ao outro, comentavam a beleza do céu, no qual corriam nuvens solitárias, tingidas pelo poente afogueado, e referiram-se ao perfume ativo de algumas flores, para não se concentrarem no sofrimento moral da despedida. Enternecidos, fitaram a paisagem, cada qual enovelando no próprio íntimo as reminiscências mais doces do coração. Com o propósito de não se atormentarem mutuamente, com palavras de queixa, fingiam distração e serenidade à frente da natureza, ignorando que Teodulo lhes espreitava os passos infatigavelmente. Informada quanto ao local em que o afinador se refugiara, Helena, no dia seguinte, solicitou uma audiência a Ignácio Valeriano, alegando a necessidade urgente de entender-se com o enviado de Augusto. O alto dignatário recebeu-a sem reservas. A sós com o legado, expôs a questão sem preâmbulos. As famílias mais altamente colocadas na cidade, disse com inflexão de orgulho ferido na voz, lutavam com insuperáveis obstáculos na sustentação da ordem doméstica. O cristianismo, pregando impraticável fraternidade, perturbava as melhores cabeças, pervertendo escravos e servidores. Generalizara-se a indisciplina, fomentava-se a discórdia. Homens válidos e mulheres fortes fugiam ao trabalho depois do contato mental com os ensinos do profeta crucificado, que, no fundo, se fizera temível adversário do império. As tradições eram desrespeitadas e o lar romano desarvorava-se nos mais legítimos fundamentos. O legado ouviu antecioso e, com reverência, indagou. No entanto, poderíamos acaso receber sugestões para a obra corretiva? A devassa realiza-se metódica desde minha chegada. Já conseguimos advertir a muitos prosélitos de importância que se prontificaram a retirar-se. E, dando ideia de extorsão efetuada, acentuou. Tenho tido a máxima paciência, compreendendo que um homem representativo não pode esquecer, sem dano, a responsabilidade de que se investe. Assim considerando, determinei que todos os simpatizantes da causa detestada fossem ouvidos. Tive o prazer de registrar-lhes a reafirmação de fidelidade aos deuses e a César, e, de quase todos, recebi generosas ofertas destinadas ao nosso magnânimo imperador. A medida surtiu favoráveis resultados, coroando-nos o inquérito de pleno triunfo. Agora admito, seja possível joeirar as classes mais baixas de nossa estrutura social. A justiça não se fará tardia. Estamos ansiosos, asseverou Helena satisfeita. Nunca presenciamos tantas manifestações de revolta. Jamais assistimos a tamanhos espetáculos de rebeldia e degradação. Há quem saiba da existência de variados núcleos de conspiradores contra a legalidade nos bairros pobres. Nosso administrador, por exemplo, conhece um dos pontos em que pessoas desprezíveis
articula os golpes que nos ameaçam. Nossa própria casa tem um escravo fujão com a filha nesse couto de morcegos humanos. Tramam nas sombras contra a vida dos patrícios e contra os senhores de terras. Não será de espantar uma rebelião de sangue e morte a qualquer instante. Antes que o interlocutor pudesse formular qualquer nova interrogação, acrescentou de maneira significativa: tenho comigo a documentação probatória. Valeriano coçou a cabeça, intrigado, e ponderou. A denúncia é realmente grave. O administrador da Vila Vetúrio pode colaborar com as autoridades? Perfeitamente. Começaremos o expurgo sem demora. Posso esperar o concurso dele hoje à noite? Teódulo comparecerá. Concordou a senhora resoluta. Efetivamente, ao anoitecer, o intendente de Opílio visitou a caserna, sendo aí apresentado a Liberato Numício, chefe da corte, designado pela propetura sob a inspiração de Valeriano, para iniciar o movimento punitivo. Viram-se e de imediato simpatizaram um com o outro, por meio dos sentimentos que lhes eram afins. Teódulo comunicou ao novo amigo que indicaria a casa de Vestino, sem comprometer-se. Alegou que a rebelião dos nazarenos se processava em diversos grupos de ação conjugada e, conhecendo outros centros da conspirata, poderia ser valioso colaborador na repressão se permanecesse oculto no serviço de inteligência. Liberato concordou loquaz e, depois de bebericarem alegremente, tragando várias taças de vinho, puseram-se em atividade. Comandando pequena expedição de soldados e beleguins atrevidos, Numício, sob orientação do empregado de Vetúrio, cercou Casebre dos seguidores do Evangelho, quando o dono da casa proferia as últimas palavras da oração ensinada pelo mestre. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lucano descerrou os olhos, e tão grande era a serenidade que neles se estampava, que mais parecia ter despertado de alguma visão celestial. Nesse instante, o emissário da perseguição, quase ébrio, se postou diante da Assembleia Cristã, bradando para os esbirros afoitos: entremos, é aqui mesmo. A malta de raposas está no covil. Ninguém respondeu. Os agentes armados penetraram ruidosamente o recinto. Sarcástico, Numício observou: já visitei agrupamentos como este. Nunca vi uma raça tão acovardada como a dos aprendizes do judeu crucificado. Tomam bofetadas, entregam mulheres, sofrem o cárcere e morrem debaixo de insultos, sem qualquer reação. Asquerosos morcegos! Cuspinhou algumas pragas e, relanceando o olhar pelos circunstantes, interrogou com estardalhaço:
Quem é o chefe do bando? Vendo que ninguém respondia, reajustou a frase e renovou a pergunta. Quem é aqui o chefe da casa? Lucano ergueu-se digno e apresentou-se. O chefe da casa é Jesus e eu sou o responsável. Jesus? Ora, ora! Gritou Numício, gargalhando. Sempre os mesmos loucos. Parou o olhar irônico em Vestino e continuou. Velho detestável, vejamos a tua noção de responsabilidade. Se tens miolo na cabeça, abjura a bruxaria. Rende culto aos deuses e afirma a tua fidelidade aos nossos imperadores. Provavelmente, assim, o quadro desta noite poderá modificar-se. Não posso, informou o apóstolo sereno. Sou cristão. Não tenho outro Deus que não seja nosso Pai Celestial, cuja grandeza e cujo amor se manifestaram na terra por nosso Senhor Jesus Cristo. Renega os teus sortilégios, feiticeiro! Clamou Liberato, de faces congestas. Abjura ou sentirás o peso de minha decisão. Não posso alterar minha fé, tornou Lucano, com simplicidade e calma. O punho cerrado do cruel interlocutor desceu sobre o rosto venerável. Vestino cambaleou, mas amparado por dois irmãos que se apressaram a socorrê-lo, recompôs a fisionomia, enxugando um filete de sangue que a pancada lhe provocara em um dos cantos da boca. Lívia, Lucina e Prisca, as mulheres mais jovens do recinto, prorromperam em pranto. Contudo, o ancião, retomando a palavra, confortou-as, exclamando: Filhas, não chorem por nós. Choremos pelos nossos perseguidores, orando por eles. Haverá maior desventura que a de confiar-se alguém ao engano do poder para acordar nos braços terríveis da morte? Fitou o olhar compadecido no verdugo e esclareceu. O homem que nos espanca é Liberato Numício, chefe de uma corte romana. Já lhe vi as mãos, por 2 vezes, flagelando os tutelados do Evangelho. Pobre irmão nosso, acredita ser senhor da vida, quando os prazeres criminosos lhe possuem o coração. Debalde procura debater-se contra os golpes da enfermidade e os achaques da velhice, e, pressentemente, lhe rondam o corpo. Amanhã, precipitado ao vale fundo da meditação, pelo despavor político, talvez se incline para Jesus, procurando justiça e amparo moral. Os companheiros de Numício ouviram estupefatos. O agente de Valeriano em vão tentou reagir. Forças intangíveis imobilizavam-lhe a garganta. Lucano, de semblante iluminado pela fé, prosseguiu em voz firme. É possível que os perseguidores nos imponham a morte. Talvez sejamos conduzidos de imediato aos mais aflitivos testemunhos. Fez breve pausa
e continuou, voltando-se para os amigos. Não temamos, porém, a visitação do martírio. Todos fomos chamados a seguir nosso Senhor, de cruz pesadas aos ombros doloridos. O Calvário está erguido, o madeiro jaz levantado, a flagelação continua. Ufanemo-nos da nossa condição de sirineus do eterno amigo. É uma honra morrer pelo bem em um mundo em que o mal ainda reina vitorioso. Envergonhar-se-nos-íamos da felicidade ao lado de tantos corações sepultados na miséria, na escravidão e no sofrimento. Tudo passa. Os imperadores que nos humilharam, ensoberbecidos com as polpas do triunfo, nunca refletiram nos pesadelos que os aguardam no sepulcro. Hoje, nossos adversários nos reduzem a carne, a lodo sangrento. Mas o Espírito do Senhor, renovando o mundo para a felicidade eterna, espalhar-nos-á as cinzas sobre o campo em que eles, desorientados e desditosos, se guerreiam inutilmente. Agora são dominadores empinados ao trono da ilusão que os subjuga. Todavia, depois, esmolarão a paz, carregando as úlceras da mendicância em plena casa de Deus. Infelizes. Para eles, a luta na terra ainda significa o mergulho em lama dourada. Atropelam-se uns aos outros, disputam o túmulo em que os seus sonhos de grandeza se reduzem a punhados de pó. Matam-se mutuamente na aquisição do ódio em que se anulam. Despedaçam-se em concursos de sangue para incorporarem a ruína aos seus dias escuros. Choremos assim por eles, lamentamo-los. Quanto tempo gastarão para conseguirem aquecer a própria alma ao sol da fé? Em seguida, porque o silêncio pesasse, Vestina afrontou o olhar acovardado de Numício e exclamou: dá trabalho aos teus cooperadores. Se tens a missão de abrir-nos a porta da masmorra, não te detenhas. O espírito do Evangelho brilha acima do cárcere. Vendo que Lucano lhe estendia valoroso as mãos engelhadas, Liberato avançou, pronunciando algumas palavras do cerimonial em nome do Estado e atou-lhe os pulsos. Os colaboradores seguiram-lhe os movimentos, algemando os demais. Alguns membros da expedição oficiosa deitaram olhares lascivos às moças trêmulas, mas a presença de Vestino, cujas palavras lhes haviam lançado tantas verdades ao rosto, como que lhes impunham forçado respeito. O trajeto fez-se em silêncio. Os cristãos, à maneira de animais pacientes, não reagiram, sustentando-se em preces fervorosas, mas quando penetraram o pátio da prisão, entreolharam-se, angustiados.